A mídia voltou a atacar o Lula por ter defendido a Venezuela. A mídia ainda não entendeu, ou não quis entender, que os interesses do Brasil em relação à Venezuela são muito diferentes do que os interesses dos Estados Unidos, que patrocinam a mídia, todo o seu noticiário, em relação ao nosso país vizinho. Enquanto os Estados Unidos querem tomar a Venezuela para pegar todo o petróleo, como disse o Trump, o Brasil quer ali um aliado importante com as maiores reservas petrolíferas do mundo para melhor se credenciar nos fóruns internacionais. Vamos desenvolver esse tópico aqui a partir deste noticiário do Globo, que não foi só do Globo, diga-se de passagem, foi de toda a mídia, né? Dizendo que o conceito de democracia é relativo, diz Lula ao defender Maduro. Então Lula disse que a Venezuela fez muito mais eleições do que no Brasil e de que qualquer outro país no mundo inteiro. Tudo bem que você não mede exatamente a eleição, o nível de democracia pelo número de eleições. Mas também a gente não pode deixar de lembrar que aqui no Brasil, né, na época da ditadura da Lava Jato, o Lula não pôde ser candidato. Por que não pôde ser candidato? Porque a Lava Jato não deixou. E por que a Lava Jato não deixou? Porque não interessava a Lava Jato e toda a mídia brasileira, inclusive, e a mídia americana, ali também, claro que patrocinada pelo governo americano, não queria que o Lula fosse candidato. E o Lula acabou sendo preso. Aí a coisa virou, né? Os acontecimentos acabaram favorecendo o Lula e o Lula foi candidato. Mas perdeu para o Bolsonaro em 2018. Só depois que o Bolsonaro e a extrema-direita mostrou suas unhas, suas garras, é que aí sim a mídia moderou o noticiário em relação ao Lula, mas continua atacando como hoje atacou nesse filão da Venezuela. Vamos começar aqui com esse noticiário da Rede Bandeirantes, da Band News, né? Que é uma emissora, uma rede de televisão um tanto pequena em relação às outras grandes TVs, que também deram um grande destaque para esses ataques ao Lula. O presidente Lula voltou a relativizar hoje a ditadura de Nicolás Maduro na Venezuela. A ditadura de Nicolás Maduro. Então, lá tem eleições, lá tem Congresso funcionando, lá tem justiça funcionando. Por que é ditadura? Ah, não, porque a ditadura é controlada, o presidente controla a justiça e controla também o parlamento. E aí a gente pergunta, e a Lava Jato não controlou? Não controlou o próprio Supremo, o Congresso Nacional e a mídia, então, aliás, a mídia não era só controlada, como praticamente que comandava todas aquelas ações da Lava Jato, que inclusive mandou prender o Lula. Continuemos com esta notícia. Foi numa entrevista à Rádio Gaúcha, vamos ver. A Venezuela, ela tem mais eleições do que o Brasil. A Venezuela, desde que o Chávez tomou posse... As eleições não garantem democracias, né, presidente? Deixa eu lhe falar uma coisa. O conceito de democracia é relativo para você e para mim. Eu gosto de democracia porque a democracia é que me fez chegar à presidência da República pela terceira vez. Então, veja, vai ter eleições esse ano na Venezuela. Vai ter eleições, a Rádio Gaúcha pode mandar uma equipe lá para saber se ela vai ser legítima ou não. O presidente Lula precisa decidir se ele está do lado da democracia, quando fala, por exemplo, aqui no Brasil, inclusive em críticas ao ex-presidente Bolsonaro, ou não.
Esse passapanismo, passando pano, claramente não é a primeira vez com relação ao regime na Venezuela? Não é passapano, é uma realidade que o Lula está ali tentando angariar a aproximação com a Venezuela para se fortalecer, para que o Brasil tenha voz forte internacionalmente. Que é um exemplo. O exemplo dos BRICS, por exemplo. Não é? Os BRICS, não é? Aquele bloco de países que está ali cada vez mais forte e que está se credenciando, inclusive, não só para igualar, como para superar o próprio G7, que é o grupo de 7 países mais poderosos do mundo até aqui. Então, o que é que acontece? O Brasil integra os BRICS. E agora, com o Brasil, a Rússia, a China, a Índia e a África do Sul, vai também entrar o Irã e também a Arábia Saudita. E o Brasil, se não tiver uma costa larga, como seria então essa aliança com a Venezuela, e país pelo qual o Brasil, numa política de unidade territorial da América Latina, pudesse falar e dessa maneira, né, com toda a força do argumento e também da sua base geopolítica, o Brasil ficaria apequenado ali naquele bloco de países, os BRICS. Né? A gente pensava que a Argentina fosse entrar agora, mas por causa da fragilidade econômica, parece que vão entrar primeiramente o Irã e a Arábia Saudita. Mas voltando ao tema da diferença de interesses e de visões e de ângulos em relação à Venezuela, do Brasil e dos Estados Unidos, aqui a gente tem aqui o ex-presidente Trump, e talvez até futuro presidente, porque ele está muito bem lá nas pesquisas. Trump diz que teria tomado toda a Venezuela e todo o petróleo do país. O ex-presidente disse que durante seu mandato congelou todos os bens do governo venezuelano nos Estados Unidos e proibiu transações com o país. Ali praticamente asfixiou a Venezuela. E daí a razão da crise da Venezuela hoje, que a Venezuela não pode nem abrir conta no estrangeiro porque é sancionada pelos Estados Unidos. Mas vejamos aqui o que disse o Trump. Durante um evento lá no Partido Republicano, ele disse que congelou todos os bens do governo venezuelano. Quando eu saí da presidência dos Estados Unidos, a Venezuela estava à beira do colapso. Teríamos pego todo o país, pego todo aquele petróleo. E quanto a essa questão de direitos humanos, é também muito relativa. Porque ali na Venezuela houve repressão política justamente porque a oposição comandada pelos Estados Unidos é uma oposição extremista. Aqui, por exemplo, é uma das estratégias da oposição falida, claro, né, que em 2017, através de seu principal líder na época, o Leopoldo Lopes, hoje condenado por terrorismo, inclusive, e pela Maria Corina Machado, também ali a soldo dos Estados Unidos e uma das vozes mais extremistas, eles defendiam uma saída chamada La Saída, o câmbio já, ou seja, a mudança já. La calle vence, ou seja, a rua vai vencer. E a partir dali começaram a incendiar, inclusive pessoas, inclusive jovens venezuelanos. E aí o governo teve que se defender para reprimir aquelas manifestações, porque do contrário seria derrubado por elas. Não fez mais do que se defender como qualquer outro regime. E quanto a essa questão de direitos humanos, os Estados Unidos, como diz aqui o Trump, né, que queria tomar o seu petróleo, o Trump foi mais sincero do que todo mundo, né,
cometeu ali um sincericídio, só que ele, o Trump, está muito acima, né, dos argumentos e ganha na base de promover e de provocar um caos. E foi assim que ele ganhou da última eleição. Mas examinemos bem. Os Estados Unidos podem falar na defesa dos direitos humanos se ele tem lá em Guantánamo. O que é o Guantánamo? Guantánamo é um território que eles tomaram ali na marra de Cuba e colocaram lá não só uma fortaleza ali militar, como também uma prisão militar para onde vão todos os que eles consideram terroristas, né? Principalmente aquele pessoal do Oriente Médio. E o que dizer, não é, daquelas denúncias do Julian Assange, das torturas no Iraque feitas pessoalmente pelos soldados militares e que estão aí, né, distribuídas no mundo inteiro pelos chamados telegramas do Wikileaks, do Julian Assange. E por causa disso, o Julian Assange está preso há mais de 5 anos em Londres e ameaçado de ser deportado para os Estados Unidos, para lá, sim, podendo ser até condenado à morte, só porque delatou, denunciou esses malfeitos dos Estados Unidos no Iraque e em outros países do mundo.